Olá, alunos! Vou estar aqui novamente com mais uma aula. Essa aula tem como tema Introdução ao conceito de reações químicas. Espero que você aí curta esse vídeo, deixe seu comentário e vamos aí para a nossa aula. E os objetivos, pessoal, dessa aula é descrever as reações químicas em forma de linguagem discursiva, explicar o que se considera como reação química, reconhecer a ocorrência de uma reação química, identificar reações químicas no cotidiano e conhecer os tipos de reações químicas. Então, eu pergunto para vocês, o que é uma reação química? Sabemos que vivemos em um mundo rodeado de reações químicas, reações químicas. Então, o que é reações químicas? Uma reação química, pessoal, uma reação química ocorre quando um material passa por uma transformação em que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se rearranjam para formar novas substâncias. Os átomos vão se ligar e vão se reunir, se rearranjar para formar novas substâncias. Mas sabemos que a matéria pode sofrer dois tipos de transformações, como por exemplo as transformações físicas e as transformações químicas, A transformação física, pessoal, é quando não se altera a natureza da matéria, a sua composição, como por exemplo cortar um pedaço de madeira. Ela sofreu uma transformação, mas foi um fenômeno físico, porque a madeira continua sendo, esse pedaço de madeira continua sendo madeira, A sua constituição é a mesma do início. Uma transformação ou fenômeno físico ocorre quando a natureza ou a composição da matéria é alterada. Nesse caso, as partículas iniciais, que podem ser moléculas, átomos, aglomerados de íons, aglomerados iônicos ou íons, como que desmontadas e seus átomos se rearranjam, montando novas moléculas, montando aglomerados, montando átomos ou íons, Isto é, novas substâncias. Isso é uma reação química. E alguns exemplos, pessoal, de reação química do nosso cotidiano, aqui mostrando para vocês, que é fazendo pão, lavando a louça, fogos de artifícios, tem incêndios, ferrugem, ovo frito, exemplos de reação química do cotidiano. Outro exemplo o ato de comer é o início de uma série de reações que ocorrem em nosso organismo e que nos mantém vivos. Quais são as evidências de uma reação está ocorrendo? Temos aqui de uma fogueira, enxergamos a luz e sentimos o calor. Às vezes é fácil perceber que uma reação está acontecendo devido à produção de luz ou calor, A mudança de cor, a produção de gases, entre outros. Temos aqui, pessoal, ao se adicionar uma solução aquosa, incolor, de NaOH, hidróxido de sódio, a uma solução aquosa de CuSO4 azulada, vemos a formação de um sólido, que é o precipitado. A gente chama de precipitado, quando vai formando aqui um sólido no fundo aqui do recipiente. Vai formando um precipitado aqui azul, que é o cobre OH. E também, pessoal, percebemos uma reação química quando colocamos um comprimido efervescente na água, notamos a saída de bolhas gasosas, onde está acontecendo aqui uma reação química. Outras vezes, porém,
é difícil perceber que a reação está ocorrendo, né? Pois algumas reações são muito lentas, tem algumas reações que demoram dias, meses, anos, como acontece, por exemplo, com o apodrecimento de um fruto, né? Ou o enferrujamento de uma grade de ferro. Outras reações, quase identificando uma reação química, a gente pode identificar essa reação química quando acontece a liberação de energia, que é o calor e luz, né, como eu falei, formação de gases, formação de um sólido, que é o precipitado, mudança de coloração, né, quando ocorre essa mudança de coloração, quando você joga água sanitária em uma roupa, né, vamos supor que você está com uma blusa vermelha, quando você joga água sanitária, o que é que vai acontecer? A mudança de coloração, né? Mudança de cheiros, aromas, gostos, né? Como por exemplo um churrasco, né? Crescimento de um organismo também é uma reação química, como por exemplo você vai plantar aí uma árvore, né? Uma plantinha, ela vai crescendo, então aí também acontece as reações químicas, né? O crescimento de um organismo, a fermentação e a decomposição de matéria orgânica, né? A decomposição da nossa matéria é também uma reação química. Em uma reação química, pessoal, nós temos os reagentes e os produtos, né? Aqui a gente tem os reagentes e também temos os produtos, né? Reagentes e produtos, ou seja, onde acontece os rearranjos de átomo. Então ela é representada dessa forma, né, por equação química. A equação química é a representação de reação química, onde eu tenho dois lados, né? Antes da seta eu tenho os reagentes e aqui depois da seta, né, onde a seta fica apontada, eu tenho os produtos. Então, aqui eu tenho o reagente A mais B, né, formando C mais D. Né? Então, aqui esses são minha substância, né? Os meus reagentes estão antes da seta. E os meus produtos depois da seta. Em uma reação química, pessoal, nós temos um número que fica à frente das substâncias, que eu chamo de coeficiente estequiométrico, e tenho também um número que fica aqui abaixo da minha substância, aqui do ladinho da minha substância, que significa índice ou atomicidade, que quer dizer quantos átomos, né, tem essa substância. Quer dizer que eu tenho 3 vezes o B, né, eu tenho 3 vezes o B. E esses números aqui, como eu já falei, que fica à frente da substância, eu chamo de coeficiente estequiométrico, né? Quer dizer quantas vezes essa substância, essa molécula participa da minha reação química. Então aqui essa substância A, representada pelo A, ela vai aparecer 2 vezes, é como se eu tivesse ela 2 vezes, né? Como se eu tivesse 2 bolinhas para representar aqui, ó, 2 vezes o A. E aqui só tem um, então eu tenho só uma vez essa substância. Esse S que fica dentro desse parêntese, né, aqui do lado também da minha substância, quer dizer estado de agregação, né? Então quer dizer o estado físico, que essa substância aqui, a A está no estado sólido, a B no estado líquido, os produtos aqui, ó, o C está no estado sólido e o D está no estado gasoso, né? Lembrando que em uma reação química eu tenho 2 lados. O lado dos reagentes, que está antes da seta, e o lado dos produtos, que está aqui depois da seta. A seta sempre vai apontar para os produtos. Explicando aqui melhor como se representam as reações químicas, né? Vou explicar aqui melhor para vocês. Qualquer reação química pode ser representada através de um esquema
de palavras, né? Então, como eu já falei para vocês, em uma reação química tem o reagente e nós temos os produtos, né? Então, tia Ivo, o que é os reagentes? Os reagentes, pessoal, numa reação química, na representação da equação química, são substâncias que vão aparecer no início, substâncias iniciais que reagem entre si, né? São aquelas substâncias que aparecem no início, que elas vão reagir entre si para formar os produtos. E os produtos da reação, substâncias finais que se formam, né? São aquelas substâncias que estão depois da seta, onde a seta está apontando, né? São substâncias finais, depois da seta. No início vem os meus reagentes, né? E no final eu tenho o meu produto. Por exemplo, se você for fazer um bolo, o que é que você vai ter no início? Você vai ter seus reagentes. Você vai ter os ovos, você vai ter o açúcar, a massa, o leite, a margarina. E no final, o que é que você vai ter? Você vai ter o seu produto final, que é o bolo, né? Então, por isso que aqui a gente chama substâncias finais que se formam. Então, o que formou foi o bolo. Como se faz a leitura de um esquema químico, né? Dessa equação química, representação aqui dessa equação química. Aqui, os meus reagentes, eu tenho ácido clorídrico, né? Que está aqui ácido clorídrico aquoso, mais magnésio, que está no estado sólido, né? Acetinha, a setinha que indica formando, originando os produtos, que é o cloreto de magnésio no estado sólido, mais o hidrogênio no estado gasoso. Essas são minhas substâncias, pessoal. Substâncias dos reagentes é o ácido clorídrico e o magnésio. Tia Iva, quais são as substâncias do produto? Cloreto de magnésio, que vai estar sendo formado, né? E o hidrogênio gasoso. Aqui nos reagentes eles vão sendo consumidos para formar os nossos reagentes. Então, esse aqui, ó, estado aquoso, quer dizer, aqui dentro do parêntese, que é aqui, quer dizer aquoso, estado aquoso quer dizer dissolvido em água, ácido clorídrico dissolvido em água, por isso que está aqui, aqui. Né? Então, o mais quer dizer adição, né? E a gente lê na reação química, reagem com, ou seja, o ácido clorídrico reage com o magnésio para originar, para formar o cloreto de magnésio mais o hidrogênio. Cloreto de magnésio e hidrogênio, né? Então, aqui dentro do parênteses é o estado sólido e novamente aqui, quando está nos produtos, a gente coloca o I aqui, ou seja, o ácido clorídrico reage com o magnésio, formando ou originando o cloreto de magnésio e o hidrogênio. E aqui dentro do parêntese, essa substância, que é o hidrogênio, está no estado gasoso. Ainda há também o estado líquido, né? Representado dentro do parêntese pelo L. Dá para você entender. Pronto, mostrando aqui, pessoal, nas reações químicas pode aparecer a presença de moléculas ou íon em solução aquosa, como eu mostrei para vocês, né? Entre parênteses vai estar AQ, porque a solução dissolvida em água, desprendimento de um gás, que é representado com a setinha aqui para cima, dentro do parênteses, formação de um precipitado, né, que é a setinha para baixo, dentro do parênteses, necessidade de aquecimento, se for a necessidade de aquecimento, vem esse delta, né, quer dizer aqui aquecimento, no meio da seta, a presença de luz, né, vem aqui esse símbolo, a ocorrência de reações reversíveis, né? Reações que acontecem tanto no sentido direto da reação, quanto no sentido inverso. Né? São as reações que tanto ela pode se transformar em produto, como produto pode voltar a ser reagente. Então, quando tiver o parêntese assim, do ladinho da minha substância, como com G quer dizer gás, se for um V quer dizer vapor líquido, né? Se for um L quer dizer líquido, sólido,
vem representado aqui dentro do parênteses com S. Se for um cristal, vem representado aqui com C. Exemplos de reações químicas, né? Como eu já falei também, alguns exemplos, mas a gente tem alguns exemplos do cotidiano, mais conhecido como as reações de combustão, reação de ácidos e base e reação de um precipitado, que é a formação de um sólido. E vou falar aqui das reações de combustão. As reações de combustão são reações químicas que ocorrem entre um combustível e um comburente. O combustível é o material que arde. Exemplo, a gente tem aqui exemplos, que é o petróleo, a gasolina, o hidrogênio e o carvão. O comburente, pessoal, é a substância que reage com o combustível, vai reagir com o combustível. Exemplos aqui de comburente é o oxigênio gasoso e também o cloro gasoso. Normalmente, o comburente é o oxigênio do ar. Normalmente, a maioria das substâncias, as reações de combustão, sempre vai aparecer o O2, pessoal. Sempre vai aparecer o O2. O O vai aparecer aqui o O2. Acho que deu para entender, né? Então, classificação das reações de combustão. Existem combustões lentas, nas combustões lentas não há formação de chama, exemplo, a oxidação do ferro. Eu tenho aqui ferro sólido mais oxigênio formando óxido de ferro. Por exemplo, a oxidação do ferro, eu posso falar aqui do enferrujamento, Combustões vivas. Nas combustões vivas, há formação de chama. Nas combustões vivas, a combustão do gás butano no fogão, como por exemplo, eu tenho butano aqui gasoso, mais o oxigênio gasoso, formando o dióxido de carbono e água. Exemplo de combustões de combustão vivas, é o gás butano, que é o gás de cozinha. Classificação das reações químicas, pessoal. Ou pode ser chamado também tipos de reações químicas. Essas reações químicas, com presença de substâncias reagentes e produtos, são classificadas de 4 maneiras, que a gente vai ver aqui, de 4 tipos. Então, aqui a gente vai ver a primeira, que é a reação de síntese ou composição, também pode ser chamada de adição. Então, essa reação de síntese ou composição é toda reação química na qual 2 ou mais reagentes dão a origem a um único produto, ocorrendo quase sempre a liberação de calor, essa liberação de calor. Então, quando libera calor, pessoal, está liberando calor aqui nos produtos, eu tenho uma reação exotérmica. Exotérmica porque libera calor. Para ser de síntese, ela tem aqui, reação química na qual 2 ou mais reagentes, onde eu tenho 2 reagentes e vai formar um único produto. Aqui na outra eu tenho 2 reagentes formando um único produto. Também uma reação que ocorre quase sempre de liberação de calor. Então, reação de síntese é a reação que eu tenho 2 ou mais reagentes dando origem a um único produto. Na reação de análise ou decomposição, reações em que uma substância reage, uma substância reagente se divide em 2 ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras, pessoal: de pirólise, que é a decomposição pelo calor, fotólise, que é a decomposição pela luz, e eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. Então, aqui eu tenho
a reação de análise ou decomposição, né? Eu vou repetir aqui, é toda reação química na qual um único reagente, né? Aqui agora eu tenho um único reagente dando origem a 2 ou mais produtos, né? Então, vou ter aqui essa decomposição, né, ocorrendo aqui por pirólise, que quer dizer decomposição por calor, né? Piro quer dizer fogo e lise quebra, né? Então, quebra por calor. Onde eu tenho um único reagente, lembrando, pessoal, em uma reação química eu tenho dois lados, o lado dos reagentes e os lados dos produtos, né? Antes da seta estão os meus reagentes, são as substâncias iniciais, e depois da seta eu tenho os meus produtos, são as substâncias finais, né? Então, aqui na reação de análise eu vou ter um único reagente formando 2 ou mais produtos. No caso aqui a gente forma 2, né? 2 produtos. E esse deltazinho aqui, esse sinal, quer dizer que é a decomposição por calor, né? Por fogo. A eletrólise, pessoal, ainda, né? Uma reação de análise ou decomposição por eletrólise. Eletro quer dizer corrente elétrica e lise quebra, né? Quebra por corrente elétrica, né? Então, eu tenho aqui a decomposição pela eletricidade, né? Representada aqui, ó, a eletricidade por esse símbolo, onde eu tenho um único reagente formando 2 produtos. Também tenho a decomposição por fotólise, que foto quer dizer luz e lise quer dizer quebra, né? Quebra por luz, decomposição por luz. Onde é representado aqui por esse símbolo, né? Então, eu tenho aqui um único reagente formando 2 produtos. Também tem uma quebra por hidrólise, né? Ainda aqui mostrando para vocês mais um aqui. Como eu falei que era de 3 maneiras, né? Hidro quer dizer água e lise quer dizer quebra. Então, aqui eu vou ter uma decomposição por hidrólise, que é quebra por água, né? Eu tenho um glicerídeo, que eu vou colocar água, aquecer, né? Vai formar o sabão mais a glicerina, né? Aqui eu tenho um único reagente formando 2 produtos, o sabão e a glicerina. Reação de deslocamento ou decomposição, essa reação de deslocamento ou simples troca, ou também pode ser chamada de substituição, né? São reações entre substâncias simples ou compostas, né? Levando à transformação da substância composta em simples, né? Como você vê aqui, são as reações que ocorrem quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando uma nova substância simples. Uma substância simples é quando tem um único elemento, e substância composta é quando tem 2 ou mais elementos químicos. Observe aqui, eu tenho uma substância simples, em que ela vai reagir com essa substância composta. Vai acontecer o quê? Vai formar o meu produto, os meus 2 produtos, né? Em que vai acontecer o quê, pessoal? A simples troca. Esse aqui, que é o zinco, né? Vai trocar aqui o lugar pelo cobre, né? Vai trocar aqui o lugar. Ó, observe. Aqui eu tenho o cobre, né, em que o zinco vai substituir aqui o cobre, e o cobre vai se tornar uma substância simples, o Cu. Né, eu tenho aqui o zinco, que ficou no lugar do cobre, e agora quem se tornou uma substância simples, quem foi formada foi o cobre, né? Então, essa é uma reação de simples troca, onde eu tenho uma substância simples que vai reagir com a substância composta, formando uma nova substância simples, que é o Cu. Reação de dupla troca ou
ou de dupla substituição, pessoal. Essa reação são reações que ocorrem quando duas substâncias compostas permutam elementos ou radicais para formar novos compostos, ou seja, são reações entre duas substâncias, como você pode ver aqui, que eu tenho duas substâncias, aqui meus reagentes, duas substâncias compostas, né, em que permutam entre si os elementos químicos. Aqui, ó, tem o hidróxido de sódio, né, permutam entre si, gerando duas novas substâncias compostas. O que vai acontecer aqui que você consegue observar? Eu tenho aqui o Na. O que é que vai acontecer? Esse Na vai para cá, né, para a primeira substância, e o Na vai para a segunda substância. Eles vão trocar aqui, vai acontecer essa troca, formando novas substâncias, né, novos compostos. Então, forma novas substâncias aqui, ó. Formou o hidróxido de alumínio, né, e formou aqui essa outra substância, né? Deu para observar aí reação de dupla troca.